Então, pessoal, vamos lá para mais uma aula prática, né? Rodovias e Ferrovias Unifap, professor Denilson. E na aula passada a gente literalmente trabalhou apenas em deixar os alinhamentos prontos, né? Lembrando que a gente está fazendo desvio. Então tem duas possibilidades, uma passando por uma região com menores variações de elevação e o outro já adotando um traçado mais curto, porém ele vai passar por uma região mais acidentada. E o objetivo dessa parte agora, dessa aula, né, desse complemento, a gente está fazendo aulas sequenciais, então desse complemento, né, dessa parte prática, é justamente mostrar para vocês como é que a gente gera o que a gente chama de perfil primitivo, perfil relativo ao terreno natural onde a minha rodovia está passando, né, onde, na verdade, a minha rodovia irá passar, já que eu estou trabalhando com projeto. Então, para fazer isso, eu vou deixar desabilitado o mapa, tá? Para a gente não ter problemas com relação a travar. Então, você vem aqui em início. Você vem aqui ó, em perfil, certo? Início, perfil. E você vai aqui em criar perfil da superfície. Perfeito? Ó. Ele já explica o que é. Cria um perfil a partir de uma superfície ao longo de um alinhamento especificado. A gente já tem a superfície, que são as curvas de níveis, e a gente já tem os dois alinhamentos, conforme a gente fez anteriormente. Então, vou clicar aqui, ó. Ao clicar, ele já vai abrir essa aba aqui, certo? Como a gente tem dois eixos de projeto, né, 1 e 2, ó, ele vai me perguntar para qual eixo eu quero criar o perfil. Então, a gente vai fazer novamente, considerando primeiramente o eixo 1 e depois o eixo 2. Então, está correto. O eixo 1, ele já reconhece a minha superfície, né, que é o meu terreno natural. Ele já me dá a possibilidade aqui de editar as questões do estaqueamento, tá? Eu esqueci de falar, mas aqui no Civil 3D, como eu não alterei ainda isso, ele está considerando o padrão de estaqueamento americano, que vai até 1000, ó. Por isso que aqui está 307,4 metros, tá? Mas vocês já viram que se eu for aqui no projeto, né, ele vai mostrar a representação correta, porque eu já estou utilizando lá o template DNIT. Então, depois eu posso até mostrar para vocês como é que eu altero isso aqui para ficar compatível, mas isso daqui nada mais é do que aquela estaca final que a gente tem lá, que eu mostrei para vocês na aula passada. Não vai interferir em nada, é apenas uma convenção, eu não alterei, está seguindo o padrão americano, né? Como eu falei, vai até 1000 metros, é totalmente diferente do nosso. Mas é isso, tá, pessoal? Não vou alterar, não vai fazer nenhum tipo, não vai gerar nenhum tipo de problema, já que a minha forma de representação está correta. Eu vou deixar, então você clica aqui, ó. Não vou deixar novamente aqui, ó, que ele cria o perfil de todo o trecho, tá? Considerando todos os segmentos, por isso que eu vou considerar da zero até a final. E vou aqui em adicionar. Quando você clica aí, ele já criou o seu modelo, que é em função da sua superfície. O modo é dinâmico, você tem duas possibilidades aqui, pessoal, que é dinâmico ou estático. Estático é o seguinte, você faz alguma alteração lá no seu traçado, o seu perfil ele não vai mudar, ele fica congelado. Quando você deixa dinâmico, qualquer alteração que você faça no seu traçado horizontal, ele vai atualizar de forma automática lá no seu perfil. Então, sempre eu prefiro deixar de forma dinâmica. Tá? Isso daqui eu ainda não vou fazer alteração, mas poderia novamente fazer, por exemplo, um perfil considerando apenas uma parte do estaqueamento, mas vou deixar até o final. E aqui, em função da sua superfície, ele já te dá aqui os valores mínimos e máximos com relação às elevações, com relação à cota. Também não vou mexer nisso a priori, tá? Então, deixa exatamente da forma que ele pré-criou. E depois disso, você vai aqui em desenhar em gráfico de perfil longitudinal, para a gente mostrar algumas das possibilidades. Então, cliquei aqui. Novamente, vai dizer que é o eixo 1. Ó. Eu posso atribuir um nome aqui para ele, tá? Perfil eixo 1, certo? Posso colocar uma descrição, fica a seu critério. Eu tenho vários tipos de padrões aqui, tá? Eu vou deixar esse padrão 20 por 5, tá? Até porque a gente vai ver lá no final como é que eu consigo personalizar isso e criar um perfil já considerando o que eu considero como ideal, né? Eu consigo personalizar isso, mas por hora, para a gente não perder muito tempo, eu vou deixar aqui os padrões que são fornecidos aí pelo software, né? Pelo kit DNIT.
Então, eu vou deixar isso aqui. Isso daqui eu ler também eu não vou mexer. Isso daqui eu vou deixar desabilitado, tá? E depois eu vou explicar por quê. Na verdade, mais na frente, tá? Porque a gente ainda vai criar o que a gente chama de linha projetada, que seria o grade da minha rodovia. Então aqui eu deixo do jeito que está, tá, pessoal? São informações gerais. Intervalo de estacas, como eu falei para vocês, eu poderia modificar, mas vou deixar ó, exatamente ele considerando da primeira até a estaca final. Lembrando que isso daqui está em conversão americana, mas é exatamente a estaca final que aparece no desenho. Se eu quisesse mudar o intervalo, eu mudaria aqui, mas não é o caso. A altura do gráfico também eu poderia pré-estabelecer, eu quero ver apenas os perfis acima de certa elevação, ou melhor, dentro de um certo intervalo. Eu poderia modificar aqui tanto o máximo como o mínimo, clicando aqui em especificado pelo usuário. Mas eu vou deixar automático, porque a gente ainda vai ver melhor isso, principalmente na hora de analisar perfil do terreno versus perfil projetado, que seria o grid. Então não vou mexer nisso aqui, tá? Inclusive há a possibilidade de eu dividir, eu estou fazendo um traçado do início ao fim, literalmente, mas eu poderia dividir essas seções para tentar entender melhor algum trecho específico do meu traçado vertical. Então eu poderia fazer essa subdivisão aqui, mas não é o caso, tá? Então eu vou pular. Algumas opções, tá? Que você tem também, que estão relacionadas àquelas que a gente viu anteriormente. Vamos deixar do jeito que ele forneceu, né? Faixas de dados também, ó, tudo isso daqui eu poderia alterar, não vou mexer por hora. Isso daqui é interessante porque ele te dá a possibilidade de você editar aqui o seu eixo X, que nada mais é do que o estaqueamento. Então você pode representar ele de uma forma inteira, que é o que ele está fazendo aqui, ou de uma forma de ver ao longo de um certo intervalo de estaqueamento, ou até detalhar melhor num certo intervalo também de estaqueamento. Então são opções que a gente vai ver mais na frente, principalmente na hora de gerar os resultados. E também a gente dá a possibilidade de fazer achuras, né? Em função de regiões onde você vai ter basicamente um corte, ou um aterro, ou as famosas seções mistas, tá? A gente também não vai mexer nisso. Há a possibilidade de importar também alguns critérios, mas por hora a gente vai deixar do jeito que ele fornecer. Então eu vou aqui, pessoal, criar o gráfico do perfil longitudinal. Lembrando que a gente está trabalhando com o nosso primeiro eixo. Quando eu clico aqui, ele vai me pedir um ponto para me inserir esse gráfico. Eu vou considerar, ó, dei uma travadinha. Vamos ver se sai. Parou de travar, né? Eu vou pedir para ele gerar bem aqui, tá, pessoal? Cliquei aqui, ó. Ele já vai gerar o meu perfil longitudinal, tá? Que é exatamente isso aqui, ó. Para melhorar a visualização, vou fazer o seguinte. Eu vou aqui com o botão direito, ó, em cima da área do gráfico. Vou aqui em editar estilo do gráfico. E vou marcar isso daqui, ó, só para ele só gerar malha dentro das áreas, tá? Então, eu vou colocar tanto malha vertical como horizontal, tá? E vou dar um OK. Aí ele vai gerar as malhas só dentro dos gráficos, para facilitar a visualização do contorno. Okay? Então, esse é o nosso primeiro traçado. Eu percebo que há alguns trechos onde o terreno natural tem variações severas de elevação, né? Lembrando que na minha escala vertical, estou trabalhando aqui, ó, como principal a cada 5 metros a cota. Então, 5, 10, 15, né? Então, pessoal, deu umas travadinhas aí, né? Deu para perceber, né? Mas só complementando, no meu eixo Y, que são as cotas e elevações, né? Você tem a cada 5 metros a principal, né? E aqui, ó, tem a cada 1 metro, né? Você teria aqui 1, 2, 3, 4, 5, né? Na verdade, está a cada meio metro aqui, né? Mas as secundárias, que é exatamente o nosso grid aqui, né? E no meu eixo X, são os estaqueamentos, que vai da estaca 0, né? Até a nossa última estaca lá, que é a 215 mais 11,64 metros. Tá? Lembrando que isso daqui já está, como eu estou utilizando o padrão DENIT, né? Na conversão usual. Por isso que eu falei que não implica em nada a gente alterar aquele formato americano que apareceu na hora que eu gerei o perfil do terreno, meu perfil primitivo. Tá? Então, esse daqui é o do primeiro trecho do meu eixo 1, né? Outra particularidade que eu queria mostrar para vocês, ó,
ele já te dá aqui o comprimento tanto dos trechos retos, que são aqueles tangentes, né, da minha poligonal referente ao eixo 1, e onde eu tenho curva, ele já me dá também, ó, o raio e o desenvolvimento da curva, tá? Certo? Então, ele já me aponta aqui, ó, entre a estaca alguma coisa, 35 mais alguma coisa, eu vou ter o início do meu trecho curvo e ele vai terminar aqui próximo da estaca 43. Então, já me dá o raio de desenvolvimento, já calcula, considerando, no caso aí, a gente não considerou as questões de espirais, né? A gente está fazendo curvas circulares simples, a priori. Então, mesma coisa aqui, tá, pessoal? Então, para cada trecho, ele vai mostrando aqui, para a gente conseguir visualizar, né, se eu estou numa parte tangente ou se eu estou numa parte curva. Já que a gente viu, né, que existe aquelas possibilidades de você ter problemas de visualização, né, aqueles erros, quando eu faço um projeto que não faça a devida compatibilização entre alinhamentos horizontais e verticais. Por isso que é legal você visualizar isso aqui no próprio perfil primitivo. E depois, principalmente, no grade. Então, vamos fazer, para finalizar, né, pessoal, o perfil referente ao nosso eixo 2. Então, eu vou aqui, ó, novamente em perfil, criar superfície, só que ao invés de selecionar um, vou selecionar dois. Tá? Isso daqui está na conversão americana, eu não vou mostrar, vou colocar adicionar, ok? Vou aqui desenhar perfil, do jeito que nós fizemos anteriormente. Vou chamar isso daqui de perfil do eixo 2. Vou deixar no mesmo padrão, tá, pessoal? Não vou alterar nada disso aqui, tá? Vou deixar exatamente igual, a gente vai comparar, inclusive, né? E vou aqui em criar gráfico. Ele vai me pedir novamente um ponto. Vou clicar aqui embaixo. E ele está criando, e já criou, na verdade, né? O perfil do terreno natural, ou perfil primitivo, né? Do segundo alinhamento, que é exatamente isso aqui mais novo. Se a gente comparar de uma forma geral, podemos ver que o início é igual, já que os alinhamentos são iguais até esse ponto aqui. Porém, depois que eu saio desse ponto, ó, considerando o eixo 1, que é aquele traçado mais curto, eu teria, né, algumas variações de elevações maiores quando comparados ao meu perfil referente ao eixo 2. Ó. Aqui, como eu falei anteriormente, eu fiz um perfil com comprimento maior, né? Certo? Foi até a estaca 295 mais 11,84 metros. Porém, nele eu estou passando por uma região onde eu tenho menores variações de elevação. Isso daqui vai influenciar na escolha sim, né? Porque o próximo passo, que a gente vai ver exatamente no próximo vídeo, é justamente traçar para cada um desses perfis, né, o que a gente chama de linha projetada, que vocês conhecem como grade. E em função desse grade, a gente vai avaliar as questões de terraplanagem e, claro, né, avaliar as questões das curvas verticais, já que a gente precisa atender também algumas condições, né, alguns condicionantes. A gente viu bem isso na parte teórica, né, relativa às mesmas. Então, a gente termina por aqui, pessoal, e na próxima aula a gente vai literalmente iniciar fazendo aqui o uso do Civil 3D para fazer o que a gente chama de perfil projetado ou o famoso grade. Até lá!